Jesus é o Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos vai revelar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim,
e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia traz para nós uma reflexão sobre a lei do Senhor. E Jesus, ele se apresenta não como aquele que veio abolir, cancelar a lei, mas ele se apresenta como aquele que vai levar ao cumprimento a lei. E nos é apresentado parte dos mandamentos, parte dos 10 mandamentos. Queridos irmãos, quando nós falamos de mandamento, às vezes nós temos uma ideia errada, como se o mandamento fosse algo para limitar a nossa vida, algo pesado, algo difícil. É como se a mão de Deus pesasse sobre a nossa cabeça. Mas não é esse o sentido dos mandamentos. Quem o vê assim, ainda vê de uma forma infantil, como se Deus fosse um carrasco e que não tivesse nada que fazer, a não ser ficar olhando para a nossa vida, dizendo aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. A primeira leitura, ela nos deixa claro algo extremamente importante. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Ninguém é obrigado. É um convite. Por isso, o nosso texto de hoje começa dizendo: se quiseres observar os mandamentos, se quiseres. Não é uma obrigação, não é uma imposição. É necessário sim para aquele que deseja e quer seguir a Deus. E aí ele vai dizer algo fundamental. Ele diz que os mandamentos te guardarão. Aquele que observa os mandamentos serão guardados pelo mandamento. E isso aqui nos mostra com clareza a finalidade dos mandamentos. O mandamento, ele nos preserva. O mandamento nos guarda. O mandamento nos livra dos perigos. Aí nós mudamos totalmente a perspectiva. Não é algo pesado, mas é algo para me proteger. Quando um filho se sente amado pelo pai, tudo aquilo que o pai diz, ele acolhe. E é bonito quando a criança se sente amada, porque ela não acolhe por medo, mas ela entende que o pai a ama e que o pai está fazendo de tudo para proteger. Quem é o pai, a mãe que nunca falou para o filho: não põe o dedo na tomada, tira a mão daí, não pega nisso? E ele está dizendo isso por quê? Porque ele sabe que se ele deixa aquela criança, ela não tem condição de entender aquilo que está fazendo e ela pode se machucar. Agora, quando a criança não se sente amada, tudo aquilo que o pai faz é um peso. Filho, pega aquilo ali para mim. Filho, é difícil, é amargo, é azedo. Mas por quê? Porque não se sente amado. O segredo para que nós possamos compreender os mandamentos de Deus é, antes de mais nada, sentir o seu amor por nós. Se eu olho para Deus e o vejo como um pai que me ama, então eu entendo que por detrás de cada um destes mandamentos, o objetivo não é outro senão me proteger, não é outro senão fazer com que eu cresça da melhor forma possível, de que eu progrida, de que eu seja aquilo que Deus sonhou. Uma coisa que nos ajuda a entender isso, é aquela pequena arvorezinha que nós plantamos. Chega um determinado momento, o que nós fazemos? Nós colocamos uma estaca do lado daquela pequena árvore, amarramos ela a essa estaca. Por quê? Para que ela não cresça desgovernada, porque se nós não fizermos isso, ela pode se entortar de uma tal forma que antes dela atingir
o seu esplendor e a sua beleza, nós vamos precisar cortar ela, porque ela está atrapalhando o caminho. Então nós damos uma direção àquela pequena árvore, para quê? Para que ela possa crescer para o alto, a fim de que ela se torne bela, a fim de que ela dê sombra, a fim de que ela dê fruto. O Senhor faz assim conosco. Os mandamentos são só uma guia que nos ajuda a endereçar os nossos caminhos para o justo lugar, de forma que a gente possa crescer cada vez mais alto, de forma que nós possamos atingir o esplendor da nossa vida. Se falta isso, nós nos perdemos. Então é necessário, às vezes, e no início, talvez nós nos sentimos um pouco amarrados, mas depois de uma certa altura, aquela arvorezinha, ela já não precisa mais. Ela já não precisa mais de uma estaca, de nada que dê a direção. Ela já é capaz de seguir sozinha. Ela pode caminhar sozinha. Assim também é conosco. Pode ser que no início alguém tenha dificuldade de entender os mandamentos. Mas quando nós permitimos que os mandamentos vão guiando as nossas vidas, chega um momento em que nós nos sentimos livres. E livres por quê? Porque eu não preciso ficar fazendo as contas nos dedos para dizer isso é pecado ou isso não é pecado, isso pode ou isso não pode, porque se eu amo a Deus, as minhas ações são de amor, agora eu estou livre. E isso nos ajuda a entender aquilo que nos diz Santo Agostinho, quando ele diz: ama e fazes aquilo que quiseres. Porque se de fato eu estou nesta dimensão do amor de Deus, todas as minhas ações, elas vão agradar a Deus. E aí eu já não preciso ficar olhando para as coisas pequenas, eu não fico mais na lei, na regra, mas eu sobrevoo isso, porque eu estou em Deus. Existem pessoas que vivem sobre a regra, e como isso é difícil, como isso é pesado, ela faz o certo porque tem que fazer o certo, mas ela não ama fazer o certo, e aquele certo se torna peso, aquele certo se torna um fardo, aquele certo se cansa. Existem mulheres, mães, que fazem tudo pelos seus filhos, se cansam, se prostram, mas são felizes. Elas são felizes porque elas fazem por amor, e o cansaço, depois que deita, descansou, no outro dia ela começa de novo, sempre com o mesmo entusiasmo, porque ela parte do amor. Agora existem aquelas que vivem na regra. Eu tenho que limpar o meu filho, eu tenho que dar banho nele, eu tenho que pôr para dormir. Então é tudo muito pesado, e no final do dia, quando ela olha para o filho, ela não sente amor, ela sente peso. Vocês entendem o que é esse olhar? E é por isso que nós precisamos ir forjando e trabalhando a nossa vida, porque quando nós estamos distantes de Deus, tudo aquilo que Ele nos pede parece impossível. Olha a palavra de hoje: não matar. E aí vai dizer que eu não posso dizer uma palavra do meu irmão, porque se eu disser eu vou para o inferno. Nós acreditamos nisso? Muitos não. Porque se acreditassem, iam pensar duas vezes antes de falar do outro, iam pensar duas vezes antes de julgar o irmão. Porque matar não é só pegar um revólver ou uma arma, uma faca e tirar a vida do outro. Este matar é também o matar na nossa língua. E quantas vezes nós matamos a pessoa com a nossa língua? Quando nós julgamos, quando dizemos, aquele ali não tem mais jeito. Matamos. Quantas vezes nós matamos as pessoas com a indiferença? Somos indiferentes, até mesmo dentro da igreja. Nós passamos pelo outro e fazemos esforço para não vê-lo. Olha que desgaste. Quando a gente se esforça para não ver algo, não ver o outro, isso é muito mais cansativo em nós do que quando nós olhamos para o outro com o desejo de servir. E existem muitas pessoas que vivem nesta indiferença. E o Senhor, Ele continua. Agora, um ponto que é muito interessante entre tantas as coisas que falam neste Evangelho, é que Ele diz: se alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta de lado e vai ao encontro desta pessoa. E o bonito é isso, porque Ele não está dizendo assim, se você tem alguma coisa contra alguém. Não. Ele está dizendo, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você,
Olha que interessante. Não é o que eu tenho, mas é o que o outro tem. Eu devo ir ao encontro dele. Agora, é assim que nós fazemos? Não, porque nós temos muitas vezes medo de nos confrontar. A gente escuta: ai, fulano está falando mal de você. Olha o que a gente já faz. Ah, é uma víbora mesmo, fala mal de todo mundo, e não sei o que, e não sei o que lá. Não, eu deveria ir ao encontro da pessoa e dizer: olha, eu ouvi algumas coisas que estão dizendo que você disse, é verdade? Eu te fiz alguma coisa? Eu te entristeci por alguma ação minha? E ali nós recompomos a paz e a unidade. Mas é assim que nós fazemos? Não. A gente começa a dar trela a tudo aquilo que as pessoas vêm falar, e nós saímos falando também. Agora, nós estamos observando aquilo que o Senhor pede para nós? Não, não estamos. Meus irmãos, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você deve ir até ela, mas não com prepotência de quem chega e diz: olha, você está falando de mim? Quem é você para falar de mim? Não é isso. É tentar entender o que está acontecendo no coração do outro, porque às vezes, e isso acontece com muita frequência, nós não entendemos o que o outro diz. Às vezes no nosso diálogo nós não sabemos nos exprimir, nos expressar das maneiras mais corretas, ou ainda que o outro seja capaz de entender. E quantos desentendimentos não nascem da falta de comunicação? Muitos. Às vezes é só um esclarecimento. Às vezes nós precisávamos ter um pouquinho mais de coragem de dizer: olha, me desculpa, eu não entendi o que você falou. Você poderia repetir aquilo que você falou? Mas nós não fazemos isso. Nós reagimos, nós acusamos, nós maltratamos, e com isso quem perde? Todos nós perdemos. Todos nós perdemos. E é por isso que o Senhor no Evangelho, Ele diz para nós que a nossa justiça, ela precisa ser mais do que a justiça dos fariseus. Porque às vezes nós olhamos para nós como fariseus, dizendo: eu faço tudo correto, eu faço tudo, eu cumpro a lei, eu vou à igreja todos os domingos. Esse é o olhar do fariseu, é o olhar do fariseu. A quem me fez mal foi ele, por que eu vou pedir perdão? Ele que cuide da sua vida. É assim que nós agimos. Então nós estamos sendo como fariseus, porque nós cumprimos aquilo que é a lei, mas depois nós não trazemos esta lei, que é só uma orientação, para a nossa vida. Nós não encarnamos aquilo que nós ouvimos na palavra, aquilo que nós aprendemos. É forte isso, é muito forte. E ainda o Senhor fala do adultério, o adultério que é só no olhar, mas Ele diz também da separação. Veja se o nosso mundo acredita na palavra. Aquele que se separa e que depois se junta a uma outra pessoa, este está em adultério. É fortíssima a palavra, mas nós temos que entender que tudo isso não vai mudar, porque a palavra de Deus, ela é uma só, e às vezes nós queremos conformar a palavra de Deus à nossa vida, ao invés de nos conformarmos à palavra de Deus. Porque no final das contas, no último versículo da leitura de hoje de Eclesiástico, versículo 21, diz assim: não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Ou seja, o Senhor, Ele não apoia os nossos erros, não apoia nenhum tipo dos nossos erros. Ele sim sabe das nossas fraquezas, estende a sua mão misericordiosa, mas Ele não apoia. Ele não deu licença para nenhum de nós vivermos uma vida errada e uma vida de pecado. É a liberdade que nos foi dada, e por isso Ele vai dizer: diante de nós está a vida e a morte, o bem e o mal. Cada um vai receber aquilo que preferir. E é forte isso, porque no final das contas, nós entendemos que está nas nossas mãos. É tudo graça de Deus, mas ao mesmo tempo, são as minhas escolhas. São as minhas escolhas. Nós estamos vivendo esses dias o carnaval,
Em muitos lugares, o carnaval é uma festa sadia ainda, onde as pessoas simplesmente têm um divertimento. E qual o mal de nós nos divertirmos? Nenhum. Toda forma de alegria, de distração que traz alegria é um bem, porém é fugaz. Passa, como uma vela quando se sopra, se apaga. Todas as alegrias, elas são fugazes. Passam as alegrias deste mundo. Mas não tem problema nos alegrarmos. Por exemplo, lá na Itália, nesses dias de carnaval, existem os docinhos de carnaval. Então, as pessoas comem esses docinhos, como quem quer dizer assim: agora nós nos despedimos deste período para vivermos um tempo intenso de oração e de renúncia. Tem um sentido bonito, né? Então se festeja, come aqueles docinhos e sabe que está entrando agora num tempo forte de vivência da fé. Agora aqui no Brasil, o que nós fazemos no carnaval? É uma profanação? É a festa da carne? É a devassidão estampada? É a desordem? É a bagunça? E tudo isso que faz, meus irmãos? Destrói. É uma felicidade de alguns momentos, mas que vai com tanta força, porque o pessoal deixa, solta o freio de mão, vamos soltar o freio de mão, vamos descer a ladeira, e desce a ladeira, só que se esquece de uma coisa: aquilo que vai, também há de voltar, e quando volta, traz destruição. E quantas pessoas arrebentadas, depois deste tempo, machucadas, feridas, destroçadas. E ainda essas que ficam feridas e machucadas ainda têm a chance de recomeçar. Mas quantas pessoas se perdem neste caminho? Quantas pessoas vão com tudo e acabam não tendo a chance de voltar? E isso nos ajuda a entender muitas coisas na nossa vida. Nós não estamos dizendo isso para julgar ninguém, não se trata disso. Se trata ao contrário, de rezarmos para essas pessoas, para que elas possam se abrir para uma felicidade que seja breve, mas que pré-anuncia algo maior. Por exemplo, nesses dias os nossos jovens estão reunidos em retiro. E esse retiro é para quê? É para salvá-los da perdição do mundo. Esse retiro é para quê? É para que eles experimentem uma alegria que também é uma alegria passageira, mas é uma alegria passageira que pré-anuncia uma alegria eterna. Então, queridos irmãos, se nesses dias vocês vão celebrar, festejar ou fazer qualquer tipo de divertimento, lembrem-se disso. Escolham alegrias que pré-anunciam a alegria da eternidade, porque é isso que vale a pena, é isso que muda a nossa vida. E quando fizermos essa escalada, aí nós vamos entender o que o salmista dizia, que nós vamos progredindo na nossa fé. A gente vai progredindo. E quando a gente vai progredindo, certas coisas, não é que a gente tem raiva, porque não se trata disso, mas nós desprezamos. Não quem despreza como o orgulhoso que despreza, não é isso. Desprezamos porque entendemos que encontramos algo muito mais valoroso, algo muito maior e algo que dá sentido à nossa vida. É isso que desejo a todos vocês, e que nessa preparação para esse tempo quaresmal, nós possamos deixar tantas coisas para acolhermos mais e mais esta graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.